Minha diretoria terminou agora Atlético Mineiro e Vasco da Gama e o Vasco conseguiu ganhar o jogo no Mineirão por 2-1, num jogo que pode ter diversas interpretações, você escolhe a sua, eu vou dizer somente a verdade pra você. E aí você vê o que você prefere guardar desse jogo pra você. Você pode guardar uma grande atuação do goleiro do Vasco, você pode guardar um péssimo segundo tempo do Vasco, você pode guardar um começo avassalador do Vasco, você pode guardar só o placar do jogo e falar, olha, foi um jogo incrível do Vasco, uma vitória incrível sem dúvida nenhuma. Você pode pegar o empenho do Atlético e falar que o Atlético Mineiro jogou uma boa partida porque tentou reverter e deu azar no começo. Você pode pegar o resultado e achar que o Atlético Mineiro fez uma estreia de merda. É um jogo absolutamente interpretativo. Cada torcedor vai ter a sua visão. Óbvio, o Vascaíno está feliz com a vitória, uma vitória improvável, né? O Galo é um dos favoritos do campeonato e, portanto, ganhar do Galo no Mineirão para qualquer time é um resultado improvável. Esse é aquele tipo de jogo, quando a gente fala na classificação planejada ou naquelas linguagens do treinador, né? Quando ele fala, nos próximos 5 jogos eu quero fazer X pontos. Qual que é o jogo que ele está considerando perder? É esse. O Galo no Mineirão é um jogo que você considera perder, hoje, principalmente, nesse momento, né? Que o Atlético tem um grande time. E é um resultado foda pro Vasco conseguir ganhar o jogo fora de casa. Só que o jogo ele é fatiado. O jogo hoje é absolutamente fatiado. A gente pode se ater o quão bom é o Vasco estrear batendo num dos candidatos a título, na teoria, fora de casa. Isso realmente é muito bom. E o quão trágico é pro Atlético Mineiro começar o jogo com mais uma derrota, já estreou na Libertadores com derrota, estreia agora com derrota, tá refém da multa do treinador, mas viu um Mineirão hoje que apoiou o time e que ficou razoavelmente satisfeita com o que viu. No dia que foi lançado, inclusive, a Arena MRV, lá numa primeira cerimônia, sem jogo ainda, mas já foi lançada lá a Arena do Galo. Então o Galo vai se despedindo aí do Mineirão, com um gramado que, pelo amor de Deus, né, Mineirão? Tem vergonha na cara, né? Você não pode cobrar dos clubes para entregar uma porra dessa, você tá de sacanagem entregar um gramado desse, né? Quer fazer show, você ajeita o gramado, irmão. Então você vai fazer show na arquibancada, porque entregar isso aí é brincadeira. Né? Inclusive, acho que a CBF deveria intervir e falar, ó, vem cá, nesse gramado aqui é multa. Não tem, caralho. Não existe, porra. Mas enfim, o jogo começa, o Vasco faz 2 gols relâmpagos, e com 2-0 no placar, meu amigo, todos os prognósticos, tudo que você ensaiou, tudo que você treinou, tudo que você imaginava pro jogo foi pro caralho. Porque ali não tem mais conversa, irmão. Ali é o Vasco espetando com o pé aqui de um lado, tal, olhando, meu irmão, agora eu vou jogar no contra-ataque. E o Galo atordoado, o Galo falou, pô, agora eu vou ter que fazer um sufoco do caralho, vou ter que dar espaço pros caras. Né? E o jogo muda completamente, o jogo fica perfeitamente do jeito que o Vasco gostaria. E ainda assim, o Vasco comete um erro brutal, que o Vasco simplesmente passa o segundo tempo do jogo sem jogar futebol. O Vasco volta pro campo e fala, vou ficar aqui atrás e eu vou pegar todas as bolas do Atlético Mineiro. Se não é o Léo Jardim, tá numa noite inspiradíssima, o Galo tinha virado o jogo. Porque, porra, como é que o Vasco abre mão de jogar o segundo tempo? Não dá pra fazer isso. E não tem. Veja bem, não dá pra dizer que não faltou, que não tinha espaço. Que o Galo mais deu pro Vasco no segundo tempo foi espaço. O que o Vasco fazia com a bola? Ele rifava a bola. Então, assim, tem muito lado bom na vitória do Vasco, como, por exemplo, um goleiro, que é uma coisa que o Vasco não tinha um goleiro de confiança há algum tempo. E dessa vez ficou bem claro que o Vasco tem um goleiro ali que, porra, pelo menos, né, hoje mostrou que não veio de brincadeira e garantiu o resultado. Mas a possibilidade, e aqui eu tô falando do Vasco, tá? Daqui a pouco eu vou falar pro lado do Galo. E a possibilidade que o Vasco teve de matar o jogo ou de fazer uma oposição real ao Atlético durante 90 minutos, ele foi abrindo mão e deixando na mão do goleiro. Tipo assim, salva aí, porque não vamos jogar. Então, assim, muito mal o Vasco no segundo tempo, um começo avassalador, e é isso. Tô falando do jogo, não do resultado. O Galo começa o jogo muito mal, termina o primeiro tempo mal, mas consegue fazer o gol que diminui o resultado para 2-1. Quando volta no segundo tempo, volta num cenário de jogo que é aquilo que eu sempre falo. O time que vai para cima do adversário hoje em dia no futebol, com cada vez menos espaço, o campo menor, o caralho. Não entra, irmão. É muito difícil de entrar. Você tem aquelas 2, 3 chances de gol ali. Se nenhuma entrar, irmão, você tem que acertar as 3 no gol e uma entrar pelo menos. Se não entrar, não tem conversa. Você pode tentar pela direita, pela esquerda, pelo alto, por baixo, por cima, do jeito que você quiser. É muito mais fácil hoje pro time que tá se defendendo com todo mundo. Hoje é muito possível isso, né? Antigamente não era tanto assim. Hoje é extremamente possível que você se defenda com um resultado no final durante 45 minutos. Então, o Galo o Galo já tá mal montado, já o Cudê não acertou o time do Galo ainda. Então, o Atlético já está com dificuldade ofensiva, o Atlético já está com dificuldade de jogar um coletivo interessante, e aí ele tem que fazer 2 gols no time do Vasco, que foi muito bem trabalhado pelo Barbieri para se defender.
né? Então você vê que a defesa do Vasco, o Atlético teve uma bola ou outra, óbvio que teria, não tem como, mas no geral, ele conseguiu tirar a maior parte das bolas que o Atlético entrava no ataque. Só que eu não consigo, eu não posso omitir aqui que o resultado é maravilhoso pro Vasco, mas que o segundo tempo é uma tragédia, que o segundo tempo é um segundo tempo pro Vasco apagar, voltar para casa, sentar e falar, olha só, eu não posso ficar 45 minutos de jogo nenhum sem jogar futebol. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou perder, eu vou ser rebaixado. Não, o Campeonato Brasileiro não se joga 45 minutos, é 90 e não tem conversa. Então, hoje, graças a uma grande atuação do goleiro, o Vasco se safou de voltar para casa com o torcedor do Vasco falando: porra, cara, mas vocês começam daquele jeito e no segundo tempo não chuta no gol? Então, ali está o grande mérito do Vasco, os 2 gols no começo, e o grande defeito do Vasco no jogo, que não é o reflexo do resultado do jogo. O Atlético passa o segundo tempo inteiro em cima do Vasco, buscando espaço, não encontra. A grande jogada é ou uma jogada individual de alguém, ou então o Hulk dando uma paulada de onde der, usando a qualidade dele. Foram as vezes que o Galo conseguiu assustar o Vasco. Uma jogada do Pavão na direita, um cruzamento no lance do Paulinho, no final um lance do Patrick. É isso, é individual, porque o coletivo do Atlético não está fluindo do jeito que se esperava, né? Isso não está fluindo contra o Atlético, não está fluindo contra o Uberaba, não está fluindo contra o Libertad, não é só contra o Vasco. Então, até sabendo disso e apostando nisso, o Vasco falou, vou ficar aqui atrás e vai dar para segurar o Galo, e deu. Né? Então, hoje, acho que os dois saem com uma lição do estádio, só que um sai com 3 pontos, o outro sai sem nada. Então, evidentemente, o Vascaíno sai muito mais feliz do que o torcedor do Galo. Mas os dois hoje saem com uma lição. O Atlético, a entrar no jogo concentrado, não pode tomar os gols da maneira que tomou com 10 minutos de jogo, tá 2-0 para o adversário. E saber que ele vai enfrentar alguns momentos de jogo onde ele vai ter que enfrentar o adversário fechado, ele vai ter que se virar para entrar e não tá conseguindo entrar. E o Vasco precisa entender que ele não pode dar um mole desse, porque, porra, não vai ser sempre que o goleiro vai pegar 2, 3 bolas ali, né? Se começa o segundo tempo ali, vai, 15 minutos do segundo tempo, do jeito que o jogo tava, só dava Galo, e o Vasco ele parado ali atrás. O Hulk me acerta uma caceta e faz 2-2, o Galo vira o jogo. Porque aí o Vasco tem que sair um pouquinho e dar espaço pro Galo. Então, assim, muito mal que você, quando você tem um pack, e vou além também, ali, por exemplo, é situação de jogo pra tirar o Pedro Raul. Pra botar jogador de ponta, pra botar molecada, botar Figueiredo, botar jogador rápido aberto. Tanto era que o treinador do Galo, o Cudê, saca o lateral do Galo e bota o Patrick. Ou seja, ninguém vai me incomodar aqui nas minhas costas. Pelo amor de Deus, gente. Isso não pode acontecer. Você não pode tirar o seu lateral e botar seu ponto sabendo que não tem ninguém atrás e de fato depois que você tira não tem ninguém atrás. Pô, então assim, acho que o Vasco foi muito mal no segundo tempo e o Atlético tentou correr atrás, não conseguiu. É um jogo que até poderia terminar em empate, que seria um resultado justo, mas o Vasco sai com uma grande vitória na estreia do Brasileirão e os 2 times eu acho que saem com um alertazinho ligado aí.